Queria te agradecer aqui pela participação, por ter aceitado o convite. Eu estou vendo que você está crescendo bastante, seu nome já apareceu na pesquisa aí, para uma pessoa... Você acha que nunca disputou cargo eletivo, né? Você aparecer numa pesquisa, em duas pesquisas, se não me engano, com 2, 3%, isso já é, pelo menos do meu ponto de vista, um bom resultado político para quem está começando. Como é que você avalia isso, Renan? Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Timóteo. Bom dia. Primeiro, uma honra estar aqui com vocês e sou fã do trabalho de vocês, muitos termos fã, não apenas pela qualidade e das posições que vocês têm adotado, mas especificamente pode vocês terem levado a sério a ideia de produção e infiltração cultural dentro de meios de mídia mais tradicionais, como o rádio. Então, quando vocês tinham começado esse trabalho, eu já tinha ficado bastante impressionado. Fiquei até com no melhor sentido, ter uma invejinha. Falei, pô, eu adoraria conseguir um dia ter uma rádio, trabalhar, ter um espaço com uma rádio, e sensacional isso. Realmente é importantíssimo. Sobre essa questão nossa da montagem do partido e da pré-candidatura, não é falsa modéstia. Eu nunca imaginei que eu seria candidato, e eu nunca quis, e eu nunca almejei, ao menos no curto prazo, isso. Porque, por diversas razões, eu me vejo muito mais como um construtor de grupo. Eu acho que o meu trabalho, eu sempre dou esse exemplo do futebol, se minha posição no time de futebol tivesse claro, eu seria um camisa 8, eu seria aquele cara que joga no meio campo, talvez com uma braçadeira de capitão, mas nunca o artilheiro, o cara que vai fazer o gol. Isso eu deixo pro Sandro, pro Kim, para outras pessoas que são mais públicas. Então, eu nunca, por exemplo, cuidei da minha imagem, eu nunca cuidei de ter redes sociais grandes minhas. Aparecer nesse sentido com 2%, em alguns cenários com 3%, é meio assustador, né? Eu cheguei a achar, Timóteo, eu juro pra você, que deve estar errada a pesquisa, deve ter confundido com o Renan Calheiros. Pô, não faz sentido isso. Só que aí quando a gente olha a quebra da pesquisa, a gente vai olhando dado, demografia, vai vendo regiões, escolaridade, bate exatamente com os dados de pesquisa, por exemplo, do Kim, quando foi pré-candidato a prefeito de São Paulo. Ou seja, nós somos muito fortes com o público mais jovem, público mais masculino, com uma escolaridade interessante, que é justamente um público muito influente, né? Quem movimenta as ideias em geral nas sociedades abertas são homens em geral mais jovens. Eu boto jovens aqui, vou botar entre 20 a 35 anos, são as pessoas que espalham a maior parte das ideias na sociedade. Então, é um público influente, e eu acho que o fato de eu ter um trabalho consistente gerou ali nesse nicho esse reconhecimento, o que foi muito bom. E, de fato, abre um caminho, porque, como eu coloco nisso, não será uma eleição fácil. É uma eleição que foi construída, e até, desculpa, eu tô na posição de entrevistado, mas eu como... Pode falar. Eu ia perguntar pra vocês, porque assim, estão construindo uma espécie de um jogo de cartas marcadas ao redor do Tarcísio. É um jogo de cartas marcadas que está sendo feito, pro bem e para o mal. Eu conheço o Tarcísio pessoalmente, eu acho que ele tem algumas qualidades, mas qual é o outro lado da moeda? Eu estava assistindo agora a entrevista de vocês com o Sandro, o bate-papo com vocês com o Sandro, e a gente sabe o problema dos interiores do Brasil, que são dominados pelo centrão e pela esquerda. E aí vai ser a turma do Ciro Nogueira, que mantém essa mesma indústria da miséria nos sertões do Brasil, nos interiores do Brasil, que vão ter um grande plano com o Tarcísio. Isso me choca um pouco, né? Porque não há nenhum questionamento sobre essas parcerias e sobre o projeto que esses caras têm. E como, enfim, o projeto do Tarcísio não vai questionar esse tipo de coisa, não há resposta dele para esse problema, eu acho que a gente vai continuar na mesma. Então, a nossa candidatura vai ser uma candidatura meio complicada, que ela é a mosca que vai pousar numa sopa. Tem um arranjo sendo montado pro Novo, o União Brasil, o PP, o Republicanos, o MDB, todo mundo tá mais ou menos na mesma brincadeira ao redor do Tarcísio, e a gente fala, não, nós não vamos participar desse jogo. E aí vai ser engraçado. São 10h06, a gente está ao vivo com o Renan Santos, do Missão MBL, pré-candidato a presidente da República. Renan, você eleito presidente, qual será a agenda prioritária do seu governo? E também, emendando a pergunta, do seu ponto de vista, qual o principal problema do Brasil? Olha, uma agenda de desenvolvimento do Brasil, eu vou fazer então uma simulação dentro do cenário provável, né? Dizendo que vencemos a eleição em 2026, assumindo a presidência no dia 5 de janeiro de 2027. O Brasil ele vai estar diante de um colapso fiscal quase iminente, o arcabouço fiscal que o PT passou, e a pouca vontade reformista do governo anterior, do governo Bolsonaro, nos levaram a uma situação de impasse. As contas públicas elas estão em trajetória de estouro,
E nenhum presidente da República poderá fugir de uma reforma que vai mexer em bases constitucionais para mexer, por exemplo, em direitos adquiridos e muitas coisas que vai doer muito. Então, o presidente que vai assumir em 2027, ele será um presidente que... Caiu? O que aconteceu aí, Júnior? Direitos garantidos ali na Constituição. Voltou. Isso vai ter que ser mexido. A segunda coisa é um enfrentamento muito claro, e isso é uma prioridade nossa, ao crime organizado e na destruição da estrutura política que o crime organizado criou nos bairros mais humildes ou cidades inteiras e regiões inteiras do Brasil. A gente pode falar hoje que coisa por milhões de brasileiros, no mínimo 12,5% da população brasileira vive sob o jugo do crime organizado. E isso eu estou falando os que vivem nas áreas mesmo, porque Timóteo, todo o time aí da Brado, eu tenho certeza que vocês, se forem caminhar em Salvador com o celular na mão, vocês não vão se sentir seguros com isso. Ninguém se sente seguro. Eu uma coisa em São Paulo. Logo, né, por mais que eles ocupem determinados territórios, a influência do crime na psicologia, na psique do brasileiro, ela é total. Todos nós temos medo de sermos assaltados, todos nós fazemos nosso planejamento baseado na insegurança. Então, naturalmente, destruir o crime organizado tem que ser uma prioridade, inclusive para a gente se levar a sério como nação. Então, esse seria o objetivo central de um primeiro ano de governo. Resolver a crise fiscal, que vai estourar, ou seja, tem uma bomba fiscal estourando, e, ao mesmo tempo, a declaração de guerra contra o crime organizado, trazer para o Brasil a perspectiva do direito penal do inimigo, que é será uma discussão que a gente vai apanhar bastante, mas não vejo outro caminho, que é o entendimento de que membros de facções e grupos que se comportam, ora como grupos terroristas, ora como grupos que negam o Estado brasileiro e a sua soberania e sua autoridade sobre o próprio território, nós temos que negar a eles a ideia de que eles possuem direitos e prerrogativas na hora de se defender da mão forte da justiça. Então, eles não podem dispor vamos dizer, dos mesmos aparatos de defesa que o cidadão brasileiro dispõe na hora de um processo penal. As penas não podem ser as mesmas, né? A gente pode fazer paralelos com o Bukele em El Salvador. Isso, qualquer país, especialmente país de terceiro mundo, que se preze e que tenha tentado resolver as questões de segurança, adotou necessariamente um caráter muito punitivista e muito duro na hora de implementar as suas leis para estabelecer um pacto social baseado na ordem e no respeito. E isso será feito. Também será feito a duras penas, porque a gente sabe que vai ter uma grande oposição, mas não há outro caminho. Então, o caminho natural para a gente é uma declaração de guerra, porque é um dispositivo que está à disposição do presidente da República. Se eu for eleito, né, nesse sentido, eu ganhando uma eleição, eu vou levar à frente a campanha com isso. Essa aqui é a premissa, as pessoas vão votar em mim por causa disso. E aí, com uma declaração de guerra e com o uso não só das Forças Armadas, mas especialmente das forças policiais nesse enfrentamento, em parceria com os governadores, a gente vai começar a repactuar o Brasil em novos termos. E eu acho que aí a gente abre um espaço para novas discussões.